De hoje, segunda-feira, 16 de dezembro, um dia muito especial aqui para a Câmara de Vereadores, para toda a equipe de comunicação. Porque hoje a gente lança o documentário e a revista Nossa Caxias. Um trabalho feito a muitas mãos e com muito carinho para você que nos acompanha aí de casa. E essa noite muito especial eu já convido o nosso chefe da assessoria de comunicação aqui da Câmara de Vereadores, Marcelo De Gregori. Marcelo, um trabalho feito por toda a equipe de comunicação da casa ao longo de todo o ano, muitas mãos, tanto para o documentário quanto para a revista, ou seja, um dia muito especial. Boa noite. Boa noite, Rafaela, quem nos acompanha pela TV Câmara Caxias. Hoje é uma noite de festa, né? A gente entrega para a comunidade 2 produtos da Câmara de Vereadores, uma revista e um documentário. Eu costumo dizer que esses produtos são um convite para que as pessoas possam conhecer a nossa cidade, conhecer o que se faz, o que tem na nossa cidade para fazer e também descobrir que história é essa, como chegamos até aqui. Então a equipe de comunicação nessa casa trabalhou ao longo de todo o ano na produção desses 2 materiais. Todos se envolveram muito, servidores, estagiários, cargos comissionados, enfim, todos envolvidos na produção desses 2 materiais que estão incríveis. Vocês vão acompanhar hoje o documentário aqui pela TV Câmara. E as revistas também vão ser levadas à comunidade. Todas as escolas vão receber exemplares, a gente vai levar as entidades, sindicatos, enfim. Produtos feitos pela comunicação da casa, cumprindo, né, o papel da comunicação pública, que é estar a serviço das pessoas. Então hoje é um dia de festa. E o mais bacana é que um complementa o outro, né, Marcelo? É isso mesmo, a gente pensou numa revista e num documentário que fossem materiais transmídia, a gente fala, né, na linguagem da comunicação, que são materiais que se complementam e dialogam entre si. Então a revista e o documentário contam histórias semelhantes, cada um na sua linguagem, sendo inédito. Mais uma vez, a TV Câmara, em 2024, sendo inédita na forma de comunicar para a comunidade. E como chefe de comunicação, como é que está esse coração hoje entregando esse trabalho que você comandou ao longo de todo o ano? A gente brinca, né? Brincou na redação esses dias que a gente está entregando um filho, né? Parindo um filho, assim. A sensação é de dever cumprido porque ficou muito bom. Materiais à altura do que essa Casa Legislativa merece, do que a população caxiense merece. E tenho certeza que toda a comunidade vai gostar também. Obrigada, Marcelo. Obrigado boa noite e acompanhem nosso documentário. Quem também conversa com a gente agora é a presidente da casa, Marisol Santos, vereadora. Uma noite bastante especial, a vereadora que é também da comunicação, então ela sabe, né, que essa entrega é muito importante para toda a equipe, mas também como presidente da casa. Boa noite. Boa noite, Rafaela. Boa noite para quem nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara. Sem dúvida é um momento muito importante porque é a entrega de um produto, né? A Câmara tem já isso como uma tradição, né? A gente publica livros eventualmente, né? A gente fez do ano passado, foi do movimento comunitário. Em outro momento dessa legislatura, se fez um livro com as mulheres eleitas, né, em Caxias do Sul. Já entregamos também lá no primeiro ano do vereador Velocino Ex como presidente um documentário sobre as mulheres agricultoras e nós pensamos muito sobre o que preparar, né? E a gente vê que muitas pessoas que vêm nos visitar aqui na Câmara ou que visitam a cidade sentem falta de um material que possam, né, levar para sua casa, ou que possam olhar um pouquinho mais, conhecer os lugares que nós temos, entender um pouco mais da história dessa Caxias, né, que é formada por tantos povos, por tantas etnias, enfim. E aí eu propus, claro, esse desafio para a nossa equipe de comunicação, que é sensacional, e vocês eu tenho certeza que vão adorar, tanto a revista quanto o documentário, porque contam essa história que a gente vem fazendo todos os dias, né, aqui em Caxias do Sul. E é um momento bastante especial também, porque além de a gente contar mais essa história de Caxias do Sul, todos os vereadores também contaram um pouquinho do que eles gostam da cidade, então vale muito a pena conferir. A gente pensou, né, em aproximar um pouco, assim, vocês vão ver depois, né, mas as experiências foram trazidas, por exemplo, vários lugares para se conhecer na cidade. E quem escolheu isso foram as pessoas da comunicação mesmo, sugerindo as suas. E aí também foi solicitado aos vereadores, e alguns toparam essa missão de colocar o seu lugar preferido na cidade. Tem o meu lá, inclusive, não é fácil escolher um só, mas também tem, né, então tá super bonito, assim, é um material que é isso, né, o Marcelo vinha falando, vai ser distribuído nas escolas, a gente vai ter também à disposição e também vai ficar um desafio, né? Essa edição número 1, quem sabe o presidente que assume o legislativo já no ano que vem tenha esse compromisso também de lançar uma revista com a edição número 2, quem sabe ela se torne anual com outros temas, mostrando um pouco desse olhar, né, sobre a nossa cidade de várias maneiras e sob vários ângulos. Certamente. Obrigada, presidente. Muito obrigada. Acompanhem, que vai ser lindo. Obrigada, Rafa.
Fica o convite da presidente da Câmara de Vereadores, Marisol Santos, e de todos nós, para você continuar acompanhando. A gente vai ter um breve protocolo agora, mas na sequência você vai acompanhar em primeira mão o documentário Nossa Caxias e a revista que você pode adquirir nas escolas, em pontos culturais e também de turismo aqui de Caxias do Sul, além aqui, claro, da própria Câmara de Vereadores. O documentário você acompanha em primeira mão hoje, mas também vai ficar depois nas nossas redes, no canal do YouTube da Câmara de Caxias do Sul e também ao longo da nossa programação do canal 16 da NET. Fique com a gente, em instantes você acompanha documentário Nossa Caxias, um documentário bastante bacana feito pela equipe da TV Câmara de Caxias do Sul. Tenho certeza que você vai gostar. TV Câmara Caxias, na comunidade, todo dia. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Caxias do Sul, saudamos todos os presentes no lançamento da revista e do documentário Nossa Caxias. Compõem a mesa principal a presidente desta Casa Legislativa, vereadora Marisol Santos, o primeiro vice-presidente desta Casa, vereador Adriano Bressan, o vereador Lucas Gil e o chefe de comunicação, Marcelo De Gregori. Registramos também as seguintes presenças: presidente da Fundação Caxias, Euclides Sirena, presidente da Ari Serra Gaúcha, Vanes Peiorim, vice-presidente do Sindiserve, Rui Miguel, representando o Sindilojas, Christian Silva, representando o Conselho Municipal da Juventude, Cristiano Cardoso, rainha da Copa União de Clubes, Ana Paula Zanardi, a princesa Camila Laim e a Miss Simpatia, Andréa Pilch da Silva, representando o projeto Favelar, Andrigo Martins. Senhoras e senhores, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, por meio do setor de comunicação, apresenta hoje, com o título Nossa Caxias, 2 materiais que trazem a história, as oportunidades e a vida em comunidade da nossa cidade. A produção da revista envolveu todos os servidores e estagiários da Assessoria de Comunicação Social do Parlamento, que, ao longo do ano, produziram reportagens especiais nas mais de 70 páginas do impresso, que está dividido em 3 partes. Primeira, Vivemos Caxias do Sul, que aborda a diversidade étnica que envolve a cidade. Segunda, Uma Caxias de Muitas Mãos, que celebra a fartura, o desenvolvimento e a economia. E, terceiro, Nossa Caxias Te Abraça, um convite a descobrir as belezas do 2º maior município do Rio Grande do Sul. Já o documentário, produzido pela TV Câmara Caxias e com cerca de 30 minutos, traduz o espírito da cidade, que abriga sonhos e a esperança de um futuro cada vez melhor, narrando desde o início da história até os avanços da cidade, destacando leis e contribuições legislativas desse desenvolvimento. Agora, ouviremos a saudação do chefe da Assessoria de Comunicação do Parlamento, Marcelo De Gregori. Muito boa noite. Boa noite, presidente dessa casa, vereadora Marisol Santos, vereadores Adriano Bressan, Lucas Gil, autoridades já citadas pelo protocolo, colegas da imprensa, que são muitos aqui hoje, obrigado pela presença também. E hoje é uma noite para a gente celebrar. Celebramos a entrega da revista e do documentário Nossa Caxias, 2 produções que mobilizaram toda a equipe de comunicação desta casa, que eu tenho a alegria e o privilégio de liderar. O que vocês verão hoje nessa tela e já estão vendo, folheando em suas mãos, senhoras e senhores, cumpre com alguns dos principais objetivos da comunicação pública. A revista e o documentário Nossa Caxias não foram feitos para ficarem aqui, nas 4 paredes do parlamento. Foram feitos para o mundo, foram feitos para as pessoas.
Tem um autor, um teórico da comunicação que eu gosto muito. Ele diz que a comunicação pública coloca a centralidade do processo de comunicação no cidadão. Não apenas por meio da garantia do direito à informação e à expressão, mas também ao diálogo, o respeito às suas características e necessidades e do estímulo a uma participação ativa, racional e corresponsável dos processos. E hoje, nessa noite, todos que estão aqui conosco são, sim, corresponsáveis do processo de formação da nossa Caxias. A revista, que tem a colaboração de todos mesmo, todos os colegas da assessoria de comunicação, é um convite. Para quem folhear na última página da edição da nossa Caxias, eu escrevo no fechamento da edição que a revista é até mais que um convite. Ela é um abraço. Por meio dela, convidamos os caxienses daqui e os que escolheram essa terra para chamar de sua, a conhecer um pouco mais sobre a nossa cidade, sobre as pessoas que fazem ela, sobre os negócios e empreendimentos que colocam Caxias do Sul na vitrine. A revista pode, inclusive, servir de guia. Num fim de semana que não se sabe o que fazer, para onde ir, as mais de 100 atrações que foram destacadas nas 70 páginas desse material podem ser um começo. Eu não posso deixar de saudar a presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa e a jornalista dessa casa, Vânia Martins Peiorim, que ao meu lado trabalhou incansavelmente no projeto editorial e gráfico da revista. Vã, obrigado por esse desafio aceito e por essa missão compartilhada. E hoje a gente colhe os frutos, ou melhor, a gente entrega os frutos para a comunidade. Robert Baden-Powell, fundador do movimento escoteiro, ao construir o que é hoje o maior movimento de jovens do mundo, escreveu que um dos 4 pilares do escotismo e da vida é aprender fazendo. E com essa referência, eu quero citar a atuação de 2 profissionais dessa revista. Leandra e Marinês. A vocês, o meu muito obrigado. Não só pelo trabalho... Agora tu faz assim, né? Mas queria me matar. Não só pelo trabalho que ficou lindo, ficou exemplar, mas por terem se desafiado e topado aprender fazendo. A Leandra teve a revista como produto final do estágio curricular e a Marinês, com a técnica apurada e um olhar sensível, contribuiu para quase a totalidade das fotos dessa primeira edição. Ao Luan, obrigado pela arte nas ilustrações. Em nome do Fábio Rauch, da Cristiane, servidores dessa casa, saúdo a todos os que deram um pouco de si na construção da nossa revista. Muito obrigado. Já o documentário que nós veremos juntos a seguir é primeiro fruto de muita pesquisa. É estudando o passado que podemos entender melhor o presente e projetar voos para o futuro. Carol, Rafa e Fábio Carnezella, parabéns por conduzirem com maestria esse processo. O documentário que será exibido logo mais é a prova de que podemos, sim, entregar produções que orgulhem e levem o nome da nossa cidade para além dos limites do nosso município. Não posso deixar de agradecer e citar também toda a equipe que trabalhou no documentário, editores, cinegrafistas, intérpretes de Libras, operadores de áudio. Obrigado pelo trabalho e pela dedicação de vocês. E eu também preciso agradecer algumas pessoas que contribuíram para esse processo. Os pesquisadores Roberto do Nascimento, Ana Paula de Almeida e Luiz Brambati. Obrigado por estudarem a nossa Caxias, cada um do seu olhar, do seu aspecto, mas o que está posto nesse documentário também é fruto do estudo e da dedicação de vocês. Renan Carlos Mancuso, ao Arquivo Histórico Municipal João Espadar Adame, ao Instituto de Memória Histórica e Cultural da UX, ao Centro de Memória do Legislativo, na pessoa do colega Eduardo, historiador dessa casa, a Reserva Bertucci, obrigado, Samantha, pela presença e pelo prestígio nessa noite,
as Casas Bonet, Vinícola Tonê, Agrutão Ecoparque, Randon, Marco Polo, Mercopar, Condomínio Edifício Estrela e a Paróquia da Igreja São Pelegrino. Obrigado por abrirem as portas e darem o caminho para que essa produção fosse possível. O primeiro Congresso de Comunicação Pública, Cidadania e Informação do Brasil, realizado em 2020, apresentou a Carta-Mãe dos 12 princípios da comunicação pública. Garantir o acesso amplo à informação, fomentar o diálogo, estimular a participação, promover os direitos e a democracia, combater a desinformação, ouvir a sociedade, focar no cidadão, ser inclusiva e plural, tratar a comunicação como política de Estado, garantir a impessoalidade, pautar-se pela ética e atuar com eficácia. Ao longo de 2024, a TV Câmara Caxias não entregou somente esse documentário lindo que veremos a seguir, mas ela esteve dia após dia cumprindo com esses princípios. Participamos de uma das maiores coberturas da Festa da Uva, com transmissão ao vivo para todo o estado do último desfile cênico. Realizamos a cobertura em parceria com a TV Senado da maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul, entrando diariamente ao vivo para todo o país. Já no período eleitoral, produzimos materiais de educação política e cidadã, com a série Nosso Voto, Nossa Voz, uma parceria da comunicação desta casa com a Escola do Legislativo, e também realizamos o primeiro debate com a presença dos candidatos a prefeito e a vice-prefeito da história da cidade em um mesmo debate. E pela primeira vez, a TV Câmara acompanhou ao vivo a apuração das votações de primeiro e segundo turno. Tudo isso sem falar das mais de 4.400 horas de transmissão, das 244 reportagens e dos 327 programas gravados na cobertura do dia a dia desta Casa Legislativa, do dia a dia das senhoras e senhores vereadores. Orgulho define. Que honra, que alegria, que privilégio poder ter ao meu lado profissionais tão competentes e, mais do que isso, profissionais dispostos a estarem a serviço da comunidade, informando para melhorar a vida das pessoas. Para finalizar, eu quero agradecer a presidente dessa casa, a vereadora Marisol Santos, pela confiança no meu trabalho e ressaltar que se fizemos o que fizemos e entregamos o que está em suas mãos, foi por termos a segurança que tínhamos de ter alguém dizendo: querem fazer? Podem fazer, vão fazendo, toquem ficha. Obrigado, obrigado e obrigado. A vocês, obrigado por estarem aqui, aproveitem o documentário e saboreiem a revista. O material entregue aqui hoje será compartilhado com as escolas e bibliotecas desse município, para que todos possam ter essa experiência. Foi feito para vocês. Obrigado. Neste momento, convido para fazer uso da palavra a presidente da Câmara Municipal, vereadora Marisol Santos. Muito bem, muito boa noite a todos. Boa noite. Gosto, sim, de movimentação. Bom, a todas as autoridades já citadas, né, anteriormente aqui no protocolo, aos meus colegas vereadores, vereador Lucas Dil, em especial o vereador Adriano Bressan, meu primeiro vice-presidente, a gente está quase fechando o ano, quase se despedindo, então também é um momento para agradecer essa parceria ao longo do ano na mesa diretora. Aqui conosco na mesa principal hoje, Marcelo, nosso chefe da comunicação, diretor da comunicação aqui dessa casa. A todos os amigos, os familiares, a todos que representam a nossa comunidade que estão aqui conosco hoje, assessores, servidores, aqueles também que participaram da revista. Quem já folheou e já viu, tem até entrevistados aqui entre nós, e tem também quem ajudou a escrever, né? Como os nossos patronos de feiras do livro, enfim. Depois vocês vão olhar com calma, mas a todos que vieram também prestigiar esse momento, muito boa noite. É com uma alegria imensa, e isso não é o exagero, que a gente recebe
a cada um de vocês, presencialmente aqui, ou quem nos acompanha pelas redes sociais e pela TV Câmara, nessa noite. Na noite em que nós estamos apresentando à comunidade o resultado de um trabalho, como a gente costuma dizer, de muitas mãos. Um trabalho que é o resultado da junção de muitas ideias, da dedicação de muita gente, de pessoas, assim como eu, apaixonadas pela nossa Caxias. Tudo começou, gente, alguns meses atrás, quando eu lancei esse desafio ao nosso diretor de comunicação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, a quem nós ouvimos há pouco, o Marcelo De Gregori. O Marcelo é Relações Públicas e é alguém com quem eu comungo muitas ideias há alguns anos. Aliás, quem nos conhece, a família, nossa, né? A nossa família, os pais do Marcelo, a tia estão aqui presentes, meu mano. A gente quase já está dividindo a mesma família porque nós compartilhamos de muitas ideias e também de muitos insights no dia a dia, ou não? A sintonia de quando um fala, o outro fala. A gente estava até com medo, porque a gente não mostrou um para o outro o que a gente tinha pensado em falar. E eu tinha quase certeza que a gente ia falar a mesma coisa. E é muito parecido. Mas o Marcelo é essa pessoa com quem eu compartilho muitas das ideias. E num momento, nós conversávamos, eu, o Marcelo e a Luzia Oz, então diretora dessa casa, nesse momento, em casa, cuidando da Olívia, da sua licença maternidade. E aí eu me lembro que a gente pensava o que entregar, que produto nós entregaríamos no fim do ano. Que, aliás, naquele momento parecia ainda distante, né? Daqui a 2 semanas. Uau! Bom, no primeiro ano dessa legislatura, o vereador Velocino Ex, então presidente, entregou um documentário lindo sobre as mulheres agricultoras. No ano seguinte, a vereadora Denise Pessoa, na presidência, publicou uma obra que falava sobre as mulheres eleitas em Caxias do Sul. No ano passado, o vereador Zé D'Ambrós fechou o ano também com uma publicação muito bonita, contando a história do movimento comunitário aqui na nossa cidade. E aí, pensando nesse produto que a gente entregaria aos caxienses, junto com a comunicação, nos surgiu uma vontade de fazer algo para enaltecer e valorizar a nossa história, as nossas belezas, a nossa cultura. Comunicadores por profissão, Marcelo e eu, mas mais do que isso, né, por vocação, por amor de verdade, a gente pensou que uma revista seria uma excelente opção. Algo que pudesse ser concreto, vereador Lucas, palpável, entregue nas mãos das pessoas, com uma linguagem mais acessível a todos, os nossos moradores de Caxias, mas também quem vem nos visitar. Algo que fosse assim, com essa leitura simples, leitura fácil, que fosse de encher os olhos, de emocionar ao contar as histórias das pessoas que vivem aqui. E como a gente não gosta muito de trabalho e de desafio, eu me lembro que eu ainda perguntei, e se, junto com a revista, a gente entregasse um documentário que contasse um pouco do passado, do presente, e que mostrasse as belezas, principalmente do nosso interior? Eu lancei o desafio, falei, toquem ficha, porque eu tenho certeza absoluta, tenho, de que seria um trabalho de excelência que a gente receberia logo ali na frente. E assim foi feito com a contribuição de cada um. Muitas entrevistas, muitas captações de imagens, muitos textos escritos, reescritos, muitas diagramações feitas, refeitas. Muitos offs, o áudio do vídeo, né, do documentário que a gente vai ver, gravados e regravados, talvez. Muitas revisões. Eu lembro, inclusive, que não na semana passada, na outra, nós viajamos, nós tínhamos uma conferência no Rio de Janeiro, o Marcelo me acompanhou. Nós temos registros, inclusive, que o nosso voo
Nem sei se tinha alguma coisa na janelinha, porque a gente passou o voo revisando revista e olhando o documentário, ouvindo o documentário e dando trabalho para a Leandra e para a Vânia para refazerem algumas coisas que a gente queria ainda alterar. Esses 2 projetos são os que a gente está lançando hoje, a revista e o documentário Nossa Caxias, que tiveram, como eu disse, meses de planejamento, de produção, de execução, de edição, de revisão, enfim, de todo o trabalho, que não é pouco, e para minha alegria total e absoluta como presidente dessa casa, eu posso dizer, um trabalho absurdamente intenso e feito exclusivamente com os nossos. Um trabalho interno, um trabalho dessa casa. Por isso, seria impossível não agradecer a cada um nesse momento. Ao diretor da comunicação, Marcelo De Gregori, à coordenadora da TV Câmara, Rafaela Daros, aos jornalistas que são servidores dessa casa, Vânia Speorin, responsável pelo projeto editorial da revista, ao lado do Marcelo, também ao Fábio Rauch, responsável por alguns dos textos que vocês vão ler, junto aos Relações Públicas, a Cris da Fonseca, o Denner Antonioli. Preciso agradecer a jornalista Carol Dallagnol, nossa repórter, que responde pela direção e roteiro do documentário e que vocês verão no vídeo, junto da Rafa e também do Fábio Carnezella. Preciso aqui fazer um agradecimento muito especial aos nossos brilhantes estagiários que participaram de forma decisiva nesse trabalho. Ela já foi elogiada, tomara que ela volte, né, a trabalhar nos próximos dias, porque tá... Mas a Leandra, gente, sensacional, ela, ao lado da Vânia, ela foi responsável pelo projeto gráfico e pela diagramação da revista. Aliás, muito paciente, né, as duas, diante das constantes revisões, das constantes mudanças propostas, inclusive por mim, não é? Preciso agradecer a Marinês Bertuol, eu não falei que eram parecidos, mas a gente precisa agradecer. Olhem a revista, peguem na mão e olhem essa foto da capa, que linda! Virem a revista, olhem a foto da contracapa, se não é sensacional. Marinês, muito obrigada pelo teu olhar e pela tua sensibilidade. Aí tem também as ilustrações lindas do Luan, querido, Luan Hag, e ainda aos estagiários, aos demais estagiários da comunicação, meu agradecimento. Isabela Tonelli, Isadora Ferrigo, a Camille Souza, a Rebeca de Moraes, ao Vitor Ló e a Vitória Schwantes. Preciso agradecer a equipe da Focus, que captou as imagens, que captou o áudio, que caprichou muito na edição do vídeo, até porque tinha alguém cobrando, com certeza também, porque a gente é super exigente, não é, Carol? Mas eles são ótimos. Então, Alain, Gustavo, Ismael, Marcelo, Rafael, Osni, Guto, Adelira, Ju, Marcelo, Arthur, enfim. Muito obrigada. Para Jéssica Santana, a nossa intérprete de Libras, como é? Muito obrigada também. De todo o meu coração, eu espero que vocês que estão aqui hoje conosco e quem ainda vai receber a revista, sejam tocados por esse material como eu fui. Eu sou uma caxiense de coração, como tantos que escolheram essa cidade para viver, que amam a história de Caxias do Sul e que têm se empenhado ao máximo para seguir fazendo melhor pelo desenvolvimento dela a cada dia. E eu já quero deixar aqui, vereador Bressan, quem sabe me ajuda para os próximos anos, quero deixar o meu pedido e até uma sugestão aos próximos presidentes da Câmara de Vereadores, que possam fazer dessa publicação um compromisso anual com a nossa cidade, trazendo outros temas, trazendo a edição 2, 3, 4, outros olhares. É possível, né, vereador Bressan? Sem dúvida nenhuma, que venham outros olhares, sempre valorizando o que a gente tem de melhor. Seria lindo, né? Um material importante para quem é prof como eu e outras tantas, e outros tantos que estão aí na plateia. Tão importante que a gente pudesse ter esse tipo de material nas nossas escolas, e a todos os moradores, aos visitantes, enfim, para a sociedade em geral. E depois de mais esse desafio lançado, eu só me resta mesmo agradecer, obrigada pela presença de cada um,
Obrigada, equipe de comunicação do Legislativo Caxiense, Marcelo, Rafa, que são os nossos diretores, por serem incansáveis nessa missão. E, acima de tudo, obrigada, Caxias do Sul, por ser essa cidade absolutamente encantadora, que atrai tanta gente todos os dias, uma cidade que acolhe, uma cidade que abraça. E, Sirena, uma cidade que dá oportunidades para quem quer efetivamente crescer. Não é assim? Que a nossa Caxias, hoje em formato de revista e de documentário, alegre os corações de cada um de vocês. Que a gente tenha um fim de 2024 de muito amor e um 2025 ainda mais próspero e feliz. Boas festas, boa noite a todos. Tomara que vocês gostem desse material, tanto quanto a gente gostou de fazer e de se envolver, por mais que cansasse, mas com todo o nosso coração para ter uma entrega efetiva para a comunidade caxiense. Informamos que tanto o documentário quanto a revista estarão disponíveis nas plataformas digitais. O documentário no canal do YouTube da TV Câmara Caxias e a revista no site do Legislativo e, gratuitamente, em pontos estratégicos da cidade, como espaços públicos, escolas, bibliotecas e pontos culturais. Que esse material continue a inspirar e informar, reforçando o orgulho de ser parte de Caxias do Sul. Em nome da Câmara Municipal, agradecemos a presença de todos e desejamos um Natal cheio de alegrias e um 2025 de muita prosperidade. Acompanhem agora a exibição do documentário Nossa Caxias. Berço de tantas histórias, de vários povos, do vai e vem, do trabalho árduo, das conquistas. Essa é Caxias do Sul, tão plural e, ao mesmo tempo, tão singular, com um jeito único de acolher quem aqui sempre chega. Começa com os indígenas e os tropeiros, em terras conhecidas como Campo dos Bugres. É em 1875 que o cenário muda, com a chegada dos imigrantes italianos. 2 anos depois, o território recebe a denominação de Colônia de Caxias. O nome Caxias do Sul só seria reconhecido oficialmente cerca de 60 anos depois, por meio de um decreto em 1944. O tempo passa. Hoje somos mais de 460 mil habitantes, vivendo na segunda maior cidade do estado, localizada a 130 quilômetros da capital, Porto Alegre. Moldada com o passar do tempo e das pessoas que aqui ficaram, a cidade de várias nações mostra a coragem e a força dos povos que ainda atravessam fronteiras em busca de um novo lar. Caxias é feita de histórias que valorizam as raízes, as culturas. Também é a cidade que se transforma no presente, olhando para o futuro. A primeira dessas transformações foi a criação de um sistema viário inovador, planejado ainda no fim do século XIX.
O ano é 1884, com a inauguração da Estrada Visconde do Rio Branco, que ligava Caxias ao porto de São Sebastião do Caí, por onde escoava a produção. O prolongamento dessa estrada até Vacaria foi concluído somente em 1902. A ponte do Corfe, que encerrava essa ligação, ficou pronta 5 anos depois, em 1907. É essa estrada de ligação norte a sul, com uma ponte grande sobre o Rio das Antas, que marca os primeiros passos do desenvolvimento econômico de Caxias, que seguiram 3 anos depois, com a chegada do trem. O ano era 1910. O trem chegou no mesmo dia que Caxias foi elevada à categoria de cidade. A antiga estação férrea, na área central, hoje carrega as memórias arquitetônicas que marcaram o progresso, ligando nossa região à capital do Rio Grande do Sul. Os trilhos que um dia foram chegadas e partidas, hoje fazem parte do cotidiano de Caxias do Sul. São pontos de encontro da comunidade. A estação férrea, bem material tombado pelo Rio Grande do Sul desde 2001, também abraça outros 3 importantes patrimônios industriais. A Cooperativa Vinícola São Vítor, o Complexo da Sociedade Vinícola Rio-Grandense, que hoje abriga o Centro Universitário da Serra Gaúcha, e o Moinho Germânico, conhecido como Moinho da Estação, patrimônio municipal desde 2001. Aqui no entorno da estação há outros 2 prédios históricos que projetaram Caxias do Sul no cenário nacional e internacional, no final de 1920 e início de 1930. Estou falando da Cooperativa Caxiense e da extensão do prédio da Sociedade Vinícola Rio-Grandense. As duas, por estarem no largo da estação férrea, recebem proteção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Esses mesmos trilhos transformaram vilarejos que já existiam desde 1883 em roteiros turísticos, como é o caso do Vale Trentino, na região de Forqueta. Mesmo o trem sendo desativado apenas em 1990, desde a década de 40, Caxias já vivia uma nova fase. O progresso agora vinha sobre rodas e pela rodovia. Estrada Federal Getúlio Vargas, Avenida Presidente Vargas, ou como mais conhecemos, BR-116. Uma das principais rodovias do Brasil, foi crucial para o crescimento de diversas cidades, inclusive Caxias do Sul. Inaugurada em 1941, foi um marco para a infraestrutura de transportes e escoamento de produção, aproximando a Serra Gaúcha dos grandes centros urbanos brasileiros e até do exterior. Dados históricos nos dão pistas de que as 3 obras executadas na primeira metade do século XX foram decisivas para o crescimento da economia local. A Estrada Estadual de Caxias a Vacaria, com a Grande Ponte, a linha férrea e a Estrada Federal de Rodagem, a BR-116.
volta de 1910, 2.000 pessoas trabalhavam na indústria. Nos anos 40, eram mais de 5.000 empregados, chegando a quase 7 em 1952. O aumento da exportação, na produção industrial e agrícola também demonstra esse crescimento. O valor de mercadorias exportadas registrados em 1913 triplicou em 20 anos. Antes da chegada da ferrovia, Caxias do Sul contava com 18 empresas. A partir de 1911 até meados de 1954, já eram 60. E a primeira fica aqui, no coração da cidade. Enquanto o processo de industrialização do país iniciou em 1930, a fábrica Ângelo Citolina e Companhia já comercializava em 88 salames, mortandelas e presuntos para o norte e o sul do país. E é por ser um dos berços do progresso industrial brasileiro que Caxias do Sul se mantém entre as referências da economia nacional. Está entre as 3 cidades gaúchas no ranking dos 100 maiores PIBs do Brasil. Hoje são quase 71.000 empresas de grande, médio e pequeno porte. 49% delas são estabelecimentos de serviços, 26% de comércio e 17% são indústrias que empregam quase 73.000 pessoas em mais de 12.000 negócios na cidade. Caxias também se destaca entre as 8 cidades do Rio Grande do Sul que mais exportam. No ranking brasileiro, está entre os 90 principais municípios com maior participação no mercado internacional. Em 2022, atingiu $1 bilhão apenas em exportação. Além de ser um polo metalmecânico, é referência para a indústria têxtil. A Universidade de Caxias do Sul, em 1992, criou o primeiro curso superior de moda e estilo do sul do país. Na época, um dos únicos fora da Grande São Paulo. E é em Galópolis que fica a única empresa que fabrica lãs em atividade no Brasil. É o Lanifício Cotegal. Ele integra os 15 pontos turísticos do Museu de Território Galópolis, projeto que mostra a história em cada esquina, desde a Vila dos Operários até as casas antigas, cheias de memórias. O passado e o presente se unem para um futuro que olha para a inovação e para a tecnologia. Em 2023, a cidade foi reconhecida como a 6ª mais inovadora do Brasil. E olha, as indústrias locais não ficam para trás. A inovação está presente em cada produto, como no ônibus e no trem elétrico, união de 2 gigantes de Caxias do Sul. Claro que a ciência é uma aliada em todo o processo. Caxias do Sul possui centros de pesquisas nas mais variadas áreas, como na saúde, na produção de alimentos, plásticos, nas engenharias. Também oferece na rede pública de ensino aulas de robótica, inclusive com foco na indústria. E mais, a cidade é a sede da maior planta de grafeno em escala industrial da América Latina, criada a partir de 17 anos de pesquisas avançadas na área de nanomateriais. A tecnologia está presente em tudo, na cidade ou no campo, aonde ocorre a produção de alimentos que chegam à mesa dos caxienses e também de milhares de pessoas Brasil afora. A produção da cidade se concentra nas propriedades da agricultura familiar, que são cerca de 3.000. Caxias é o maior produtor gaúcho de hortifruti granjeiros, com cerca de 173.000 toneladas por ano.
produção de maçã em Caxias do Sul ocupa a terceira posição no estado, com quase 60 mil toneladas. A da uva, também na terceira posição, responde por uma média anual de 76 milhões de quilos, que ajudam o Rio Grande do Sul se manter na liderança de produtor da fruta no Brasil. Em 2022, o estado foi responsável por quase 50% da safra total do país. A mesma uva que dá cor e aroma às parreiras também é o símbolo da maior festa comunitária do sul do Brasil. Uma festa com mais de 90 anos de história, com exposições das variedades de uva e também uma feira agroindustrial com produtores da cidade e do país. Ela é realizada a cada 2 anos aqui no Parque Mário Bernardino Ramos, também conhecido como Parque da Festa Nacional da Uva. O local abraça 2 pontos turísticos bem conhecidos: a réplica de Caxias do Sul do ano de 1885 e o Monumento Jesus Terceiro Milênio, obra do escultor caxiense Bruno Segala, inaugurado em 2004. A Festa da Uva é inspiração para diversas festividades do interior do país que repetem tradições. Escolha da rainha e das princesas, feiras, shows, desfiles cênicos com carros alegóricos e, é claro, o envolvimento da comunidade. Ela também é palco de um marco histórico. A primeira transmissão em cores foi feita direto da Rua Sinimbu, lá em 1972, em um desfile da Festa da Uva. O colorido na TV brasileira, direto de Caxias do Sul. Durante a última Festa da Uva, efetuou-se a primeira transmissão de TV a cores para todo o Brasil. O presidente da República e comitiva chegam ao palanque para o desfile de carros alegóricos, ponto alto da abertura das festividades. É a Festa da Uva! Vem para a Serra Gaúcha, que aroma de uva no ar. A festa é magia que pulsa, vem junto comemorar. Uma festa que coloca a cidade no cenário nacional, que celebra a cultura, a história, a tradição e reconhece a luta de quem ajudou a construir essa cidade. Nos museus, memoriais e institutos, que passam de 15, as lembranças são contadas para quem vive aqui e também para o visitante curioso, que busca saber que Caxias do Sul é essa. E essa Caxias tem muitas histórias. Entre elas, uma que movimenta o turismo religioso. É em solo caxiense que está localizada a obra-prima do pintor ítalo-brasileiro Aldo Locatelli, considerado referência na pintura sacra no país. O colorido das paredes, do altar e do teto da Igreja São Pelegrino transformou o templo religioso em um museu de arte. O conjunto de obras é definido como a emblemática realização do Mago das Cores, como Locatelli era conhecido. Além dos templos visitados pela arquitetura e pelas obras de arte presentes nesses lugares, há também os roteiros sagrados, que recebem peregrinos que atravessam o país para viver essa experiência. Um deles é o Caminho Padre João Schiavo, criado oficialmente em 2016. São 55 quilômetros de travessia
que começa na Capela de Nossa Senhora da Conceição, na comunidade da Linha Feijó, região do Desvio Risso, e segue até o distrito de Fazenda Souza, no Memorial Padre João Esquiavo. O mais conhecido é o caminho de Nossa Senhora de Caravaggio, com mais de 200 quilômetros de distância. Começa lá em Canela, passa por Gramado, Nova Petrópolis, chega aqui em Caxias do Sul, nessa estrada, a Estrada dos Romeiros, que vai até o santuário em Farroupilha. E olha só que bacana, esse caminho ele recebeu o certificado de complemento ao caminho de Santiago de Compostela, na Europa. Essa rota ela pode ser utilizada como parte da conclusão do percurso que inicia na Espanha. O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio é de 1960. Por aqui ocorre uma das romarias mais tradicionais do Brasil. É o maior templo católico do Rio Grande do Sul. Muito entrelaçada à religiosidade está a gastronomia. A tradição por aqui são os almoços de colônia, tradicionalmente servidos depois das missas festivas, onde a farta comida italiana é colocada à mesa aos visitantes. O cardápio é o carro-chefe de muitos estabelecimentos da cidade. Sopa de agnoline, carne lessa, maionese, polenta, galeto e churrasco. O vinho e o sagu, é claro, não podem faltar. E falando em vinho, são 59 vinícolas no município. E a visita é assim. Dá para caminhar pelas parreiras, conhecer o universo da produção e degustar as inúmeras opções disponíveis aos turistas. O turismo rural tem feito as cantinas investirem em passeios e ambientes em que o visitante pode experienciar a gastronomia colonial e conhecer um pouco mais da história das famílias que produzem uva na cidade. E também dá para fazer um dos passeios mais tradicionais da Serra. Eu já estou aqui com o meu chapéu de palha. Bora fazer um passeio de carretão? O passeio ocorre com agendamento. O trajeto de 7 quilômetros dura em torno de 30 minutos, percorrendo vales e paisagens da natureza serrana. Em período de colheita, é possível comer uva direto do parreiral. Do turismo rural ao turismo de aventura. Rapel, rede suspensa, pêndulo. Tudo isso em paisagens de tirar o fôlego. Mas se quiser um clima mais tranquilo, dá para pegar um chimarrão e fazer trilhas. São várias, tanto na área urbana, em parques públicos, ou no interior. É no distrito de Santa Lúcia do Piauí que fica localizada uma das maiores grutas do Rio Grande do Sul. Aqui é o Grutão Ecoparque, também conhecido como o Grutão dos Índios.
ponto da cidade, cerca de 54 quilômetros do centro de Caxias do Sul, mais belezas naturais esperam os visitantes. Na reserva ecológica da família Bertucci, no distrito de Criúva, são 4 trilhas que levam a diferentes pontos da Cachoeira da Mulada. Eu tô no meio de um desses pontos aqui, no Mirante da Janela, onde dá para ver essa vista linda da cachoeira. Tem gente que faz a mais difícil, cerca de 1 hora. A gente vai fazer a mais fácil, 10 minutinhos. Vem com a gente. Essa é a atual vice-campeã do concurso da mais bela cachoeira do Rio Grande do Sul. A Cachoeira da Mulada tem cerca de 80 metros de altura e era ela responsável, nos anos de 1930 e 1980, pela energia de centenas de famílias. De casa. De casa. E já que estamos em Criúva, vamos mostrar para vocês outro lugar bem legal para visitar. É o Memorial Irmãos Bertucci, fazenda onde os gaiteiros que marcaram a história da música sul-brasileira cresceram. Adelar e Oneide Bertucci foram artistas pioneiros. A primeira grande revolução que causaram foi a de utilizar 2 gaitas ao invés da costumeira dupla violão. Já no início dos anos 50, incorporaram a bateria ao baile gaúcho. E nessa região também fica o Cânion Palanquinhos, um local para você apreciar a natureza de perto e ter a certeza do quanto somos privilegiados. Essa é a Caxias do Sul, a cidade do coração que pulsa, do abraço que acolhe, da natureza que nos dá a imensidão dessa terra, da tradição que marca a história dos que aqui nasceram e dos que chegaram e escolheram essa terra como lar. Da gastronomia típica, da mesa farta, dos finais de tarde com piqueniques no parque. A Caxias da indústria que gera trabalho e renda e nos conecta com o mundo. A cidade da cultura que emociona e dos parreirais, que dão fruto, que é celebrado na festa, que é o símbolo da nossa gente. Uma Caxias que tem colo, que cuida e que ensina a crescer. Feita de muitas mãos, sorrisos e corações. A minha, a tua, a nossa Caxias. Ei.
o lançamento